Olá, boa tarde. Passando para lançar o nosso terceiro capítulo de história da página 222, a chegada dos povos de outros povos, tá bom? Em nosso país existe uma grande diversidade cultural devido aos povos de diferentes locais do mundo, que aqui chegaram e continuaram com um pouco de sua cultura, como por exemplo os portugueses e africanos. Alguns dos outros povos que chegaram foram os italianos, espanhóis, alemães, japoneses, árabes, que também deixaram aspectos de sua cultura como herança. Cada um desses povos veio aqui para o Brasil em momentos históricos diferentes e contribuíram de inúmeras maneiras para a construção de nossa sociedade. Vamos aprender um pouco mais. Aí nós temos os imigrantes, espanhóis, no final do século XIX, temos imigrantes japoneses e a família libanesa. Vamos começar pelos primeiros povos a chegar e colonizar o Brasil. São eles, os portugueses e os espanhóis. Os portugueses iniciaram a colonização efetiva no Brasil por volta de 1530. Com a criação de capitanias hereditárias, as primeiras famílias portuguesas chegaram e se fixaram no território brasileiro, iniciando o povoamento dessas terras. Além dos portugueses, os espanhóis, que naquela época também exploravam os mares e os continentes ainda desconhecidos pelos europeus, também ajudaram na colonização do território brasileiro. Aproximadamente do Brasil, com as colônias da América Espanhola, fez com que na entrada de espanhóis no território brasileiro não fosse difícil. No geral, os portugueses e espanhóis ajudaram no início do povoamento e exploração da colônia portuguesa. Sem a presença deles, o Brasil e o continente americano, como vemos hoje, seria bastante diferente, tá? A chegada dos povos italianos e alemães e japoneses. Os italianos começaram a vir para o Brasil com maior intensidade a partir da década de 1850, logo após a proibição do tráfico de escravos para o nosso país. Tal proibição trouxe o Império do Brasil grandes turbulências políticas e econômicas, pois grandes cafeicultores e os outros fazendeiros que acreditavam que só com a mão de obra escrava poderiam continuar lucrando com as plantações. Sem a possibilidade de retomada do tráfico de escravos, começaram a incentivar a chegada dos imigrantes pobres e receberiam um salário tão baixo que os gastos seriam similares à compra de um escravo. Nesse contexto, tanto o governo brasileiro quanto o italiano estimularam a vinda desses imigrantes para o Brasil. De um lado, a Itália se veria livre de um problema grave, que era a situação dessa população rural. E do outro, as elites brasileiras embranqueceriam a população do Brasil através dos trabalhadores europeus. Esses imigrantes se estabeleceram principalmente nas regiões sul, sudeste do Brasil. A cidade de São Paulo foi uma das que mais recebeu imigrantes para trabalhar nas fábricas. Os imigrantes alemães começaram a chegar no Brasil um pouco antes, ainda no reino de Dom Pedro I. Também por conta de situações políticas agravadas na Europa, esses imigrantes buscaram abrigo em nações que oferecessem boas condições de trabalho e vida. O Brasil era uma dessas nações, pois assim como no caso dos italianos, os alemães vieram para embranquecer, a população brasileira, que era em sua maioria negra, e para suprir a necessidade de mão de obra nas lavouras do café no sul e sudeste do país. Os japoneses atracaram no Brasil no início do século XX, por volta de 1908. O Japão passava por um período chamado de Restauração Meiji. Esse período fez o país passar por grandes mudanças políticas que o ensinaram no mundo moderno, que o inseriram no mundo moderno. Devemos ter em mente que antes disso o Japão ainda era uma nação praticamente feudal, isto é, uma nação camponesa. Essa abertura do Japão, oriunda da restauração de Meiji,
para as nações do Ocidente fez com que a população camponesa enfrentasse uma escassez de terras e se endividasse. Esses fatores levaram uma parte da população japonesa a buscar o Brasil, que enfrentava a questão da abolição nesse período como refúgio. Assim como os italianos e os alemães e os japoneses se estabeleceram em parte do sudeste São Paulo, principalmente na região sul do país. Os imigrantes árabes de origem árabe vieram de diversas partes do mundo para o Brasil, principalmente do Líbano, da Síria e da Turquia. Esses imigrantes vieram para o Brasil no final do século XIX e começo do século XX, por conta de questões religiosas, como as perseguições muçulmanas e a escassez agrária nos seus países. Esses imigrantes buscaram abrigo no Brasil, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, São Paulo, onde iniciaram as atividades comerciais e posteriormente para a região da Amazônia. Durante o período ficou conhecido como o ciclo da borracha, tá? Contribuições para a sociedade brasileira. Todos os seres e indivíduos incorporaram suas culturas à nossa. Desse modo, podemos identificar a influência desses povos no desenvolvimento da diversificação da agricultura, arquitetura, industrialização, comércio, criação de escolas, direitos religiosos, bem como a inserção de diferentes tipos de comida na culinária brasileira, a literatura e o cinema. Exemplos dessa influência são a Oktoberfest, festa tradicional no sul do Brasil, a inserção de alimentos como sushi, sashimi e outros alimentos preparados com peixe e arroz, além do quibe, a esfirra e o tabule. No cinema, nomes importantes como o do libanês Abraão Benjamin, que conseguiu filmar o Bando do Cangaceiro, né, o Lampião, além do importantíssimo papel dos italianos na obtenção dos direitos religiosos, educacionais para as crianças, bem como destaque na imprensa brasileira. A imigração é um movimento que ocorre há muitos anos por todo o mundo. Pessoas saem de seu lugar de origem para outras regiões. Analise por que o Brasil se tornou um lugar atrativo para receber os italianos durante o século XIX. O Brasil se preparou como um local de interesse para imigrantes italianos no século XIX, pois com o fim do tráfico de escravos, os senhores estavam preocupados com a mão de obra barata que só os imigrantes poderiam oferecer, tá? Escassez, o que quer dizer? O mesmo que falta algo que é necessário, mas não acessível, tá? A primeira Oktoberfest brasileira aconteceu na cidade catarinense de Itapiranga, em 1978. Porém, é a versão de Blumenau que cedia a principal festa aqui no nosso país. Ela começou em 1984 e anualmente reúne mais de 600 mil pessoas. Em 2019, a cidade do Rio de Janeiro recebeu a segunda edição da festa, com eventos diários para celebrar a tradição, a moda, a culinária, a dança e a música alemã. Tá certo? Então, esse foi o nosso conteúdo, a chegada de outros povos. Falamos sobre os primeiros povos a chegar aqui no nosso Brasil, os primeiros imigrantes, né? Os imigrantes japoneses, a família libanesa. Falamos sobre, né, essa foto aqui principal no pátio central da hospedaria, no século XIX. Falamos sobre a chegada dos povos italianos, alemães e japoneses, né? Falamos sobre os imigrantes árabes. Falamos sobre a contribuição para a sociedade brasileira que esses povos nos deixaram, né? Tanto na nossa culinária, quanto na nossa literatura, quanto no cinema, tá certo? Então, agora vocês farão os exercícios da página 226, 227 e 228, tá certo?
Beijo!